Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 26 de abril. Começamos essa edição com a informação da aplicação da vacina bivalente contra a Covid, que teve início hoje na cidade de São Paulo, para quem tem mais de 50 anos de idade. A autorização do Ministério da Saúde é para que sejam imunizadas todas as pessoas com mais de 18, mas, segundo a Prefeitura, não existem doses suficientes para cumprir a medida em uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Cada município recebeu a orientação para criar suas próprias regras e vacinar as pessoas de acordo com seus estoques. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal e o valor liberado é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O montante corresponde a atrasados para beneficiários do INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. São ações de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Juntos, eles somam quase 89 mil processos, destinados a mais de 257 mil pessoas. Os pagamentos serão feitos para casos de requisições de pequeno valor, que totalizam até 60 salários mínimos, ou R$ 78.120. As ações são relativas ao mês de março deste ano. E o dinheiro já foi repassado para os tribunais regionais federais, que farão o pagamento. A informação sobre a liberação dos valores pode ser obtida por consulta no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A inflação do IPCA 15 desacelerou. Fechou março em 0,57% contra 0,69% de março. O número do IBGE é uma prévia do índice oficial da inflação, que é o IPCA. Com o resultado acumulado dos últimos 12 meses, está em 4,16%, que é o nível mais baixo do mês dos últimos 3 anos. A redução é consequência da base de comparação, mas os especialistas alertam que a tendência é que a inflação aumente no segundo semestre, porque os preços caíram de maneira artificial no ano passado, durante as eleições. A Agência Internacional de Energia anunciou hoje que a venda de veículos elétricos manteve o crescimento explosivo este ano. A expectativa é de que, em breve, a cada 5 carros comercializados no mundo, 1 seja elétrico. O mercado de veículos elétricos segue em franca expansão. Nesta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia confirmou que as vendas mantiveram um crescimento explosivo este ano e devem alcançar a marca de quase 1 em cada 5 carros comercializados no mundo. A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia, porque eliminará a necessidade de 5 bilhões de barris diários de petróleo até o final da década. O consumo mundial de petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia atualmente. A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercado de 18% contra de 4% em 2020. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em 3 mercados: China, Europa e Estados Unidos. O gigante asiático está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022. Na semana de 8 a 12 de maio, o Conselho Nacional de Justiça vai promover um mutirão por todo o Brasil para emitir o registro civil aos mais de 2 milhões e 700 mil pessoas que hoje não têm nenhum documento. A prioridade será para pessoas em situação de rua que dependem de um documento para ter acesso a direitos básicos, como programas assistenciais, matrículas em escolas públicas e atendimento no Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, a população em situação de rua no Brasil aumentou 211% em 2022, na comparação com 2021, e que há no país mais de 230 mil pessoas nessa condição. Mas a campanha A Primeira Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se, também tem como alvo populações socialmente vulneráveis, como os povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e população carcerária.
Criado neste ano pela Corregedoria Nacional de Justiça, um dos bancos do CNJ, o mutirão deve se repetir ao menos uma vez por ano. Para que a iniciativa alcance esse público-alvo, o CNJ tem mobilizado instituições e pessoas que já trabalham com essa temática, como a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e demais associações de registradores civis, para viabilizar a certidão de nascimento. Defensorias públicas e o Ministério Público também são parceiros da iniciativa, auxiliando na presença de registradores em praças públicas, por exemplo. Tanto a fiscalização do trabalho como os resultados finais ficarão a cargo das corregedorias gerais dos tribunais de cada estado. As constantes reclamações do governo sobre a taxa básica de juros da economia de 13,75% ao ano não ajudaram nada o consumidor. Ao contrário, o rotativo do cartão de crédito subiu mais 13 pontos e fechou o mês de março em 430,5% ao ano. É o maior patamar dos últimos 6 anos. Pela lei, quando uma pessoa não consegue pagar a dívida depois de um mês, os bancos são obrigados a parcelar a fatura. Mas esta modalidade também subiu e agora está em 192% ao ano, 14 vezes mais alto do que a Selic. E como o brasileiro está precisando cada vez mais de dinheiro para completar o seu orçamento, os bancos aproveitam a lei da oferta e da procura para caprichar nas taxas. Em março, o volume emprestado disparou 24%. As instituições financeiras têm hoje quase 5 trilhões e 400 bilhões de reais para receber. Nesses casos, as taxas de juros são diferentes, porque na hora de conceder, os tomadores passam por alguns procedimentos para provar que têm condições de quitar a dívida. É por isso que, ao contrário do cartão de crédito, o custo destas operações é mais baixo. No crédito, os recursos estão em 44% ao ano, que também teve um reajuste generoso para quem tem dinheiro. A taxa é 22% mais alta do que em fevereiro. O governo do Rio de Janeiro oficializou a concessão temporária do estádio do Maracanã ao Flamengo e Fluminense. Desde que irregularidades provocaram o afastamento da Odebrecht da administração do Maracanã em 2019, o governo do Rio de Janeiro renovou a cessão do estádio mais 6 vezes. A cada semestre foi publicada uma nova medida que sempre ficou com o Flamengo e o Fluminense, sem a necessidade de fazer obras de melhoria ou manutenção. A última venceu ontem e no Diário Oficial de hoje foi publicada mais uma autorização para os 2 times continuarem na administração do Maracanã até outubro deste ano. A dupla, Fla-Flu, pagou 14 milhões e 250 mil reais pelo novo período. Mas o Vasco também quer participar da licitação, que vai garantir o controle definitivo do estádio. A briga, por isso, está na Justiça. E falando em futebol, agora uma curiosidade. O Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção pelo número de gols de cabeça. Até o momento foram 15 em 20 jogos disputados. O Brasileirão tem a fama de ser um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. Ainda mais nesse ano, em que 15 das 20 equipes já foram campeãs do torneio nacional. Em meio a tanta disputa e tanto nivelamento das equipes, um recurso se torna fundamental para colocar a bola na rede, principalmente em momentos difíceis: o cabeceio. 15 dos 48 gols marcados nas 20 primeiras partidas, praticamente um terço deles foram anotados de cabeça. O empate em 2-2 entre Vasco e Palmeiras pela segunda rodada foi uma prova disso. 3 dos 4 gols do jogo foram de cabeça. Pelo lado do Vasco, Pedro Raul foi quem subiu mais alto do que a zaga palmeirense e colocou a bola na rede. Pelo lado do Palmeiras, Rafael Navarro, ou simplesmente Navagol, apelido carinhoso dado pela torcida do Alviverde, e o recém-chegado Arthur usaram a cabeça para igualar o placar. E a tendência é que os números de gol de cabeça continuem a crescer, ainda mais em um campeonato onde temos tantos jogadores de alto nível técnico,
como o camisa 9 do Grêmio, Luis Soares, o centroavante do Fluminense, German Cano, e a dupla flamenguista formada por Pedro e Gabigol. Emoção e bola na rede é o que não vai faltar na Série A desse ano. E para a gente encerrar, Dubai inaugurou um parque que promete oferecer uma experiência bem diferente aos visitantes. O Dubai Crocodile Park abriga 250 crocodilos do Nilo, uma das maiores espécies do mundo, de todas as idades, desde filhotes até adultos. Os 20 mil metros quadrados também servem de moradia para lagartos, cobras e pássaros e contam com museu, áreas de lazer e aquário. Com o objetivo de oferecer atrações turísticas e, ao mesmo tempo, educar os visitantes e preservar a espécie, o Parque de Crocodilos é o primeiro no Oriente Médio. A atração deveria ter aberto as portas em 2013, mas atrasos na obra e outros problemas provocaram adiamentos. Agora, 10 anos depois, por R$ 130, o visitante pode explorar curiosidades sobre os répteis de vários pontos de vista, de perto ou até mesmo debaixo d'água, e ver diversas exposições, além de atividades interativas. Os crocodilos, conhecidos por estarem entre os maiores predadores da África, têm diferentes idades e ficam em espaços com clima controlado e lagos artificiais. A organização responsável pelo local enfatiza que o parque é dedicado à educação, conscientização e conhecimento sobre os animais, estando totalmente aberto a estudantes que desejam estudar sobre os répteis. O Parque de Crocodilos fica nos arredores do Parque Mushrif, a maior área verde de Dubai. Eu fico por aqui, mas já às 6h30, Juliana Darive e Maria Alice Dias têm mais notícias para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Giaqueto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e uma ótima quarta-feira para você. Tchau.